aí, meu povinho lindo, como vocês estão? Estão bem de vida? Espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black, e hoje eu vos trago a 25ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Nanatsu. Mas antes de continuar essa história maluca, iremos antes para a hora do salve. Aqui vai um salve para as seguintes pessoas: Lúcifer, Novo Dog de Chapéu kkkk, João Paulo, Deus do YouTube, Mestre Bacon, Nathan Ribeiro, X-Gamer, Domingas Neves, Elison Barreto, Akira Uchiha, Ishigo Teórico, Sorento-san, Josias AFT, José Jorge Torres, Sonolenta Chan, Mil Grau, Andréia Alves da Silva, Francisco Cunha, José Vitor Fontana, Luan Jerônimo, Kaique Silva, João Miguel Nascimento, Samuel Bandeira, Player Top, Matheus Cunha, Nicolas, Riquelme Marinho F3, Jonathan Souza Távora, Tângero Joga, Roberto Cordeiro, João Guilherme AGB, Murilo Daniel Teixeira de Souza, Pau Maravilhoso, Satoru Gojo, Alugar de Kitsune Teorias Insanas, Oto Feio, Gabriel Medeiros, Pedro Bessa, Paulo Santos BDF, Tomioka Teórico, Carvalho Ganch, Isaac Ramos, Garena FF, Um Momento com a Ellen, o Ítalo Rodrigues, Osvaldo 666, Matheus Reis, Cert 035, Ricardo Gamer. Essas foram as pessoas das quais pediram um salve no vídeo anterior. E sem mais delongas, bora logo começar esse vídeo. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Nanatsu no Taizai? Episódio 25. Nossa história continua quando eu, a Sukuna e os pecados estávamos prestes a iniciar uma luta contra a suprema divindade em corpo humano. A batalha se inicia comigo indo para cima da divindade, usando o modo Rei Demônio. Assim, se inicia uma trocação de golpes, que para minha surpresa, os meus golpes aparentavam não causar efeito algum na divindade, e os meus punhos estavam atravessando o corpo dela, como se ela fosse um fantasma. Então eu me afasto da divindade, e lanço um sol cruel nela, enquanto que a Merlin usava o seu tesouro sagrado, para aumentar o tamanho do meu sol. Mas, a divindade só estende a mão na direção do ataque e diz: hora de testar os meus novos poderes. Black Roll. Assim, uma espécie de buraco negro feito de escuridão, aparece na mão da divindade, e logo ela absorve o meu sol cruel como se não fosse nada. Daí eu penso: vai ser difícil de acertar a divindade, já que pelo que eu percebi, ela pode absorver ataques mágicos, e os ataques físicos quase não surtem efeito. E enquanto bolava uma estratégia, eu estava tentando de tudo para causar algum dano na suprema divindade, enquanto que ela me dava vários golpes, dos quais eu estava me defendendo com um pouco de dificuldade. Mas aí os pecados vêm ajudar, com o Meliodas lançando as chamas do purgatório nela, mas ela rapidamente estende a sua mão, e novamente diz: Black Roll. Assim, as chamas do purgatório são completamente absorvidas. E foi aí que eu tive uma ideia. Daí eu ativo a minha manopla, e uso o poder do mandamento do altruísmo. Que até onde eu me lembre, esse mandamento tem basicamente os mesmos poderes que o Golter. E logo eu faço com que uma espécie de flecha de energia acertasse a cabeça de todos, enquanto que ao mesmo tempo, todos recebiam certas instruções do que fazer. E após isso, os pecados e a Sukuna dão um sorriso e dizem: recado entendido. Então, a Sukuna vai para cima da divindade, utilizando energia amaldiçoada em seus punhos, enquanto que o Meliodas, a Merlin, o Escanor, e o Golter, preparavam os seus melhores golpes a longa distância. E quando os lançaram os seus ataques na divindade, ela diz: vocês acham mesmo que essa estratégia tola vai funcionar em mim? E assim que os ataques estavam a 2 metros de a acertar, ela estende a mão novamente e diz: Black Roll. Mas assim que ela estendeu a mão, eu fui até ela em uma alta velocidade e disse o seguinte, enquanto que acertava a mão dela: Kamui Haikiri. Assim, a mão da divindade é cortada, e ela acaba recebendo todos os ataques em cheio, que a deixa muito ferida.
Mas logo ela se regenera e diz: agora eu fiquei com raiva, vou pegar pesado nessa luta. Daí ela começa a voar bem alto, até chegar nas nuvens. E lá ela diz o seguinte, enquanto que a sua mão de regenerava: sintam a dor do inferno. Meteoro cataclísmico. Assim, um enorme meteoro feito de magma surge no céu, e vai caindo na direção da floresta do Rei das Fadas. Daí eu digo a todos para irem o mais longe possível dali, enquanto que eu preparava um ataque extremamente poderoso. E quando todos saíram dali, eu fiz o meu Suzano ao redor do corpo, juntamente com 10 pares de asas, e a armadura do Rei Demônio. E em seguida, eu faço um arco de energia na mão, do qual tinha o poder das Goldamas do Sábio dos 6 Caminhos, o elemento relâmpago, e o elemento água. E depois disso, eu disparo uma flecha, feita de uma espécie de líquido preto, enquanto dizia: flecha do Apocalipse. E logo a flecha e o meteoro se colidem, gerando uma explosão tão grande, que dava para ver o brilho até mesmo de Camelot. E após essa explosão, eu estava com alguns ferimentos leves. Já a Suprema Divindade, que estava literalmente do lado do meteoro, ficou toda queimada, com seu vestido cheio de cinzas, e um pouco de seu rosto estava derretendo, como se aquilo fosse uma máscara. Daí eu falo. É como diz aquele ditado: não brinque com fogo, para não se queimar. E ao ouvir isso, ela vem para cima de mim, usando algo muito semelhante a garras em suas mãos, enquanto que dizia: já que o meu belo rostinho está se desfazendo, eu irei pegar o seu para substituir esse. Daí eu digo: kkkk vai ficar querendo, coroa. E logo em seguida eu faço 2 espadas nas mãos, e começamos uma batalha muito equilibrada entre eu e a divindade. Mas aí a divindade para de lutar, e diz o seguinte: eu bem que gostaria de continuar essa luta, mas antes tenho que reviver umas amiguinhas minhas. Assim, a Suprema Divindade cria um portal atrás dela, e some através do mesmo. E assim que ela foi embora, os pecados e a Sukuna chegam até mim e perguntam: o que foi que ela quis dizer com reviver umas amiguinhas? E na hora eu digo: ela tá querendo reviver o clã das deusas. E o Meliodas diz: droga, era pra eu ter destruído aquela maldita trombeta. Observação: diferente da história original, o Meliodas não destruiu aquela trombeta, que continha a alma de todas as deusas. Fim da observação. Então, a Merlin teleporta todos nós até Leones, para impedir do selo das deusas ser rompido. Mas ao chegar no local em que a trombeta estava, a Suprema Divindade estava colocando uma de suas mãos na trombeta, enquanto dizia umas palavras estranhas. E de repente, começam a sair várias almas de dentro da trombeta, que logo entram no corpo da divindade. E após isso, ela diz: vejo que chegaram bem a tempo de ver um grande espetáculo. Então, ela desaparece da frente da gente, e reaparece nas ruas daquela cidade enquanto dizia: deusas, vocês estão livres agora. Assim, as almas que haviam entrado anteriormente nela, agora estavam saindo dela, e entrando no corpo das pessoas que estavam ali, enquanto que as almas das próprias pessoas viravam pó e davam lugar às almas das deusas. E vendo isso, eu digo: maldita! Você vai pagar por matar todas essas pessoas inocentes. Mas então ela começa a rir muito, enquanto dizia: isso é só um pequeno preço a se pagar, para ter todo o poder em minhas mãos. E ouvindo isso, a Elizabeth e o Meliodas vão para cima dela. Mas de repente, aparecem várias deusas no local, e elas ficam ao redor da divindade, dizendo o seguinte: não se aproximem, ou serão destruídos. Então, a Merlin vê o nível de poder da Suprema Divindade, e das demais deusas, e diz o seguinte: a Suprema Divindade tem 5.600.000 de poder mágico. Já as deusas, elas têm em média, 120.000 de poder mágico cada uma. E sabendo disso, o Ban diz: tudo isso, achei que as deusas que o Meliodas matava no passado, não fossem tão fortes assim. E na hora o Meliodas diz: elas não eram tão fortes assim, mas, de alguma maneira, a divindade colocou algo a mais nelas, que deu esse aumento repentino de poder. E a Sukuna diz: já sei o que aconteceu para elas ficarem tão fortes.
a divindade colocou energia amaldiçoada nelas, com um pouco do poder do purgatório. E após esse falatório, a divindade diz: se vocês vão ficar só de papinho furado, eu vou começar a atacar. Assim, a divindade aponta sua mão para a Sukuna, e de repente, 5 deusas vão para cima dela. Então a Sukuna se afasta da gente, e diz: hora de descer o cacete nas piranhas voadoras. Assim, ela começa a lutar contra aquelas deusas, enquanto que fazia caretas para a divindade. E isso deixou-a mesma com muita raiva. Então, a divindade estende a sua mão esquerda para a Sukuna, enquanto dizia: morra, sua vagabunda. Assim, um forte raio de luz sai da mão da divindade, e acaba acertando a Sukuna em cheio. E vendo isso, eu fico full pistola com a divindade, e ativo todas as minhas transformação, enquanto que dizia o seguinte, com uma voz macabra: agora eu fiquei irritado. Ninguém mandou você acertar a minha esposa. Vai se arrepender de ter feito isso. Então a divindade diz: digo o mesmo que você. E quando ela preparou um ataque mágico para lançar em mim, eu simplesmente desapareço da visão dela, e reapareço nas costas dela dizendo: toma essa. Assim, eu dou um mega soco nas costas da divindade, com o meu punho revestido de mini Goldodamas. E ela acaba ficando com um enorme buraco no meio do corpo, e seus órgãos internos ficaram completamente destruídos. E vendo isso, as deusas vêm pra cima de mim com tudo, mas o Meliodas entra na minha frente e diz: hora de reviver os velhos tempos. Daí o Meliodas começa a lutar contra as deusas, e após um tempo, a Elizabeth vai ajudar o Meliodas na luta. E enquanto isso, a Sukuna estava se regenerando do golpe que a divindade deu nela. E vendo tudo isso, eu digo a Merlin, para teleportar todos o mais longe possível dali. E assim que a Merlin levou todos embora, eu disse o seguinte para a divindade e as deusas, enquanto que levantava o meu dedo do meio para cima, e os meus músculos começavam a crescer. Já é quase meio-dia. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. E até o próximo vídeo, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.